Olá pessoal, tudo bem? É o professor Kleber mais uma vez, mais uma aula de automação industrial. Sejam bem-vindos, obrigado mais uma vez, por estarem junto com a Escola Técnica Dama, no nosso curso de Eletrotécnica, essa é a turma 17. E na aula de hoje, como era o proposto pelo nosso plano de ensino, era para que a gente fizesse uma revisão, sobre os tópicos e aspectos mais importantes referentes à automação industrial de modo em geral para essa primeira avaliação. Então, ou seja, na próxima aula nós teremos a avaliação. Essa prova vai ser feita pelo sistema do aluno, pela central do aluno. Como vocês já fizeram provas assim, as questões vão ser elaboradas juntamente com o nosso coordenador André e elas vão estar disponíveis para você acessando o seu login e senha para que você possa estar assinalando e as opções corretas, as quais você acha que são as certas na prova lá. Então essa primeira prova, assim, entre aspas, é mais tranquila, Ela envolve muita teoria, porque a gente falou bastante coisa, teve bastante conteúdo, Então na aula de hoje nós vamos revisar alguns aspectos assim, para que a gente possa estar aproveitando, resumindo um pouco de cada tópico. Então, tudo que a gente falou nas 3 aulas, nessa 4ª aula de hoje, que é referente à aula de amanhã, dia 20, A aula do dia 20 de junho. A gente sempre grava um pouquinho antes, para poder estar lançando lá, para vocês poderem ter acesso. Beleza? Então vamos lá para a aula de hoje. Revisão para a prova da aula que vem. Então no outro sábado, dia 27, nós teremos a prova. Essa prova vai estar disponibilizada lá no Unimestre, lá no sistema do aluno, na central do aluno, através da Escola Técnica Dama e Faculdade Dama, para que você possa estar respondendo as questões pertinentes à disciplina de automação industrial. Lembrando que tem as 2 listas de exercício, A primeira o pessoal acho que mandou no cronograma no tempo certo ali. E a segunda lista parece que acho que o pessoal não mandou ainda, Teve pessoal que não mandou. Então, por favor, me mandem até esse final de semana, até domingo, beleza, pesada? Pode ser? Até domingo eles têm esse final de semana para você que não teve tempo, é corrido, trabalho, o professor entende. Mas tenta mandar até domingo, tá? Daí quando entrar a segunda já não vale mais, daí. Aí são pontos que podem lá no final, lá na reta final, quando a gente for fechar a disciplina lá, pode salvar essa disciplina lá, Um pontinho a mais sempre é bem-vindo, Sempre ajuda, uns pontinhos a mais aí. Então dá uma pesquisada, você que não conseguiu, manda no e-mail do professor. Vocês têm o meu contato aí. Tem até nas aulas, nas videoaulas que o professor passou, tem o contato para que você possa estar enviando por e-mail a pesquisa que você consegue lá, o que você consegue tirar, o que você entendeu, O ideal é que você esteja pesquisando, A curiosidade é que move o conhecimento, Essa é a ideia, fora as videoaulas, é bom a gente sempre dar uma pesquisada também, para agregar mais conhecimento aí, principalmente nessa semana aí, que vai ser importante para que a gente possa fazer a prova de uma boa, sem ter problema na primeira já, Que a primeira vá de boa, a primeira prova aí, beleza? Pessoal, então vamos lá. Essa aula está prevista para a gente revisar e a gente já começa no contexto do que é automação industrial, um resumo, Então, a ideia é que a gente tem que ter como técnico um resumo, assim, em si, do que é automação, Toda e qualquer técnica que transforma um sistema manual, ou seja, o trabalho que é desempenhado por nós seres humanos, ele é transformado para um sistema automático. E aí a palavra automatizado, ou automação, o trabalho é realizado por máquinas, por robôs, por programas, por softwares, por hardwares, e não mais manual, Deixa de ser um trabalho manual. Como que a gente divide a automação industrial? Revisando. Em 3 áreas, as áreas mais comuns, A automação industrial, que é o nosso tópico principal, a comercial e a residencial. A residencial abrange o predial, também. Comercial também abrange o predial.
A automação assim mais conhecida e mais acesso que nós temos é a residencial, comercial, predial. A industrial é somente na área, lá em loco, lá no campo de trabalho, nas empresas, nas grandes empresas aí, que hoje o mercado, né, com a evolução tecnológica, força com que a empresa, a indústria, automatize, né, os seus sistemas de produção, suas linhas de produção, né, o parque fabril dos seus produtos, né, em vários ramos, vários segmentos, pelo Brasil inteiro, pelo mundo afora. Né. Então esse é um contexto de automação, né, como ela se divide e o que ela quer dizer tecnicamente, né, resumindo, né, professor. Então essa aula de hoje é legal porque a gente consegue tirar um resumo, né, sem você ter que assistir as outras 3 aulas que se passaram, né, a gente aproveita essa aula de hoje para revisar, né, recapitular algumas coisas importantes. Né. Aqui o senhor vai pulando os slides, avançando, a gente já falou sobre esses tópicos, né. A automação industrial está bem aplicada na casa, né, alguns pontos lá, cite sistemas automatizados comercialmente ou residencialmente. A gente pode citar alguns lá, né, se tiver como exemplo. Monitoramento por vídeo monitoramento, que é? Também é um sistema automatizado, né? Sistemas de iluminação automatizados, dimerizáveis, né, também são incluídos, né, controle de persianas, portas motorizadas, são sistemas automatizados, né? Então a gente sabe, né, o que é. Então tem vários pontos que, quando você ajusta a temperatura em casa, o ambiente dentro a temperatura dos ambientes na sua casa, você está automatizando esse sistema. Sistemas biométricos, quando você vai bater o ponto lá, você chega na tua empresa, sistema biométrico de identificação, sistema automatizado, né, estruturamento de cabo, cabeamentos de rede, endereçamento de dados de redes, também são sistemas automatizados. Né, sistemas de controle remoto, remote control, né, também são sistemas, assim, citando alguns deles que são sistemas automatizados mais conhecidos. E daí a automação industrial, né, sistemas robotizados, braços robotizados, mecanizados, vários setores da indústria trabalham com isso, né. Vai citar lá na prova alguns segmentos, né, algumas linhas de produção, né. Aqui a gente tem uma linha de produção aí, figurativamente, que é a fabricação de nos sistemas de fabricação de automóveis, né, sistemas automotivos. Aí vai cair um pouquinho sobre história, de repente pode cair alguma coisa sobre a revolução da indústria, né, como que era antes, né, a relação lá na década de 60. Aqui tem, assim, a nível de curiosidade, o senhor falava, na década de 20, na linha de produção de automóveis lá de Henry Ford, fabricante da marca Ford. Microeletrônica, né, os transistores lá na década de 60. Depois veio os relés, né, veio a comutação através dos relés. Aí veio, né, o comando elétrico, o controle, né, e aí veio para o sistema automatizado, a lógica, né, programacional, controlando o hardware e as entradas e saídas para equipamentos, né, de elementos elétricos para equipamentos elétricos ou periféricos, né, de saída, através da nossa programação por um software, né, programação computador, né. Por que é utilizar a automação? Vários aspectos, né. Vários aspectos, para qualidade, controle de qualidade, né, qualidade muito melhor, compensação automática de ciências do processo, processos de fabricação, né, flexibilização, está sempre inovando, né, esses produtos automatizados, até mesmo os CLPs, né, a gente fala sobre eles, ele cai na prova também sobre o CLP, o PLC, a mesma coisa. Né, então, são algumas vantagens e desvantagens, né, isso cai também, né, na prova. Mas em resumo, né, limitações do homem, né, essa é a ideia de automatizar a coisa, automatizar os sistemas elétricos, automatizar as fábricas, né, a indústria, e processa imediatamente, né,
um grande volume de informações. Isso que é o mais legal da automação, e por isso o objetivo dela, né? Além da qualidade, flexibilidade, produtividade, viabilidade técnica. Então, se perguntar lá na prova quais são os objetivos da automação de modo geral, né? Fornecer qualidade, flexibilidade, produtividade e pela viabilidade técnica da automação na indústria, na residência, no comércio, né, e por aí vai. Então essa é a ideia de objetivo. Se cair alguma coisa, você já tem uma ideia do que é, né? Seria isso. A relação de controle, né? Aqui é aquele lance que o professor falava sempre, é interessante ter um pouquinho de conhecimento lá de comandos elétricos, né? Comandos elétricos a gente controla, né? Comanda alguma coisa, né? Aqui na automação a gente controla, controla, mas mesmo assim a gente consegue controlar e comandar através das funções de programação. Vou voltar lá um pouquinho, o senhor correu aqui. Os elementos básicos, né? Quais são os principais tipos de controle, né? Então são coisas que caem aí na prova. O que é o controle? Vai cair lá umas opções, né? Mas é de praxe, né? De boa. Os elementos básicos, né? Sensor é um elemento básico. Controle, o controlador está atrelado ao controle, né? Os atuadores, né? Atuando lá para o processo, dando o principal tipo de controle, atuando o processo, está sendo um objetivo principal de um tipo de controle, né? Sensores de entrada, lembra que o senhor falava lá? O que está chegando, né? Que chega no CLP são os elementos, né? O que sai é o que está sendo controlado, atuando, né? Ou não atuando lá na saída para o processo. O que é o processo? Qualquer coisa que esteja ligando lá. Motor, uma esteira, uma linha inteira de produção, né? Um sistema inteiro de iluminação. São os processos, né? Processos também ali da indústria lá na relação instrumentação, né? Processos instrumentados, né, também. Pneumáticos, hidráulicos, térmicos, caldeiras. Tem tantas, né? Pressão, volume, né? Sistemas de operação, né? O processo de operação lá na indústria. Os processos deles, operação, né? Como que funciona o processo? Se constitui de várias séries de ações controladas, aquilo que nós estamos controlando, né? Objetivando um resultado particular. O que a gente quer medir? A pressão do ar comprimido, a temperatura no equipamento, na tubulação, liga e desliga o motor, liga e desliga motores, né? Ele está sempre monitorando, né? Operando e monitorando, né? Porque a gente tem o CLP que vai entrar automatizando lá para a gente. Então a gente tem controlando, operando e monitorando, né? Porque sempre manda sinais, né? E respostas. O pessoal está me chamando aqui. Eita, deixa eu dar aula aqui. Então vamos lá para mais uma. Alguns elementos, né? Os sensores, né, pessoal? Os sensores são elementos, né? Os nossos sensores. Aqui tem alguns deles, até teve um exercício que a gente falava sobre, né? Para designar alguns tipos deles que caem na prova. Sensores são os elementos de entrada. São alguns dos elementos, né? As variáveis, né? Então o que ele faz? Mede o desempenho do sistema, ele sente, né? Entre aspas, ele sensoriza, né? As mudanças de variáveis, várias variáveis, né? Através dos sinais elétricos, o senhor falava, né? Várias variáveis através das grandezas elétricas. Essas variações são interpretadas pelos sensores, né? E é feita essa leitura, né? Controlado isso, e dessa resposta desses elementos sensitivos aí dos sensores que a gente aproveita para que controle alguma coisa, até mesmo pare, né? Contabilize,
né? Então é esse desempenho dos sistemas, né? Eles estão sempre trabalhando, os sensores trabalhando com as mudanças das variáveis, monitoradas por eles, né? E aí a gente precisa da instrumentação para fazer a leitura, né? Interfaceando com o homem, né? Aquele IHM, o famoso, né? Interface homem-máquina. Muitas das respostas que vêm no display estão lá disponíveis para a gente estar mensurando, anotando, descrevendo os valores que estão sendo lidos e monitorados. Quem vai sentir essas mudanças nas variações são os sensores lá, né? Em vários sistemas, né? Os termômetros, velocímetros, vazão, pressão, pH, volume, por aí vai, né? Alguns tipos que o professor pedia lá, né? CIT 6, aqui a gente já tinha na primeira aula, ó, sensores indutivos, capacitivos, resistivos, ópticos, fotoelétricos, magnéticos, ultrassônicos. Então são alguns, né? Tem outros também, mais aplicáveis aí, né? São esses. Assim, tem vários, né? Mas a gente cita alguns aí para não se estender demais, até porque nossa aula tem 45 minutos. E para não ficar uma aula muito extensa, muito cansativa, né? Os atuadores, né? Os elementos que trabalham na malha de controle. Então aqui entra o lance da instrumentação, malha aberta, malha fechada, processo fabril, né? Então aqui estão os atuadores, exercendo ação lá no processo de fabricação, né? Comandado por quem? Por um controlador. Aí entra o lance do controle, né? O controle comandando alguma coisa. E os elementos a gente tem aí, eles, né? Os elementos são os atuadores, eles são os elementos lá na parte de instrumentação, né? Então a automação está sempre atrelando certas coisas relacionadas a isso. E aqui tem os controladores, né? O objetivo desses caras, né? Eles são responsáveis por receber os dados dos sensores, e eles é que recebem os dados dos sensores. Eles que interpretam a variação, eles que interpretam a sensibilidade que o sensor tá pegando e repassando a informação pro controlador, né? E aí o que acontece? Ele recebe os dados dos sensores, aí ele processa, né? A partir dessa forma de controle, ele atua lá na saída do sistema, né? Atua, põe para operar alguma coisa ou põe para parar mesmo, né? Mas a ideia é atuar, né? Existe uma atuação, né? De parada, de liga ou desliga, né? E aí também tem o lance lá de aferição, né? Calibração, são coisas que você está sempre utilizando na instrumentação através desses caras aí, sem eles não tem como fazer. Precisa dos sensores e os controladores, né? Sensores comandando. Aqui tem o lance dos controladores aplicados no sistema da caldeira, né? Que eu falava para vocês, dar uma pesquisada sobre a caldeira. A caldeira tem sempre boas opções assim de estudo na relação de controle, né? Na relação pressão, né? Vazão, temperatura, tudo sinais elétricos, né? Trabalho de sinais elétricos muito bons, né? Controlados para caldeira. Então dá uma pesquisadinha aí também sobre caldeiras, se cai alguma coisa. Então cai um pouquinho, né, de comandos, simbologias, instrumentação, né? Caiu de certa forma alguma revisãozinha ali, e o CLP, né? E os conceitos de automação em geral. Malha aberta, malha fechada, né? Malha aberta é onde a saída ou a resposta não possui nenhuma interferência sobre a entrada, né? A resposta desejada entra, o dispositivo de atuação ele atua, passa pelo sistema e vai embora, não volta mais. Você não tem mais essa resposta, só o que saiu, né? E a malha fechada é aquela que você tem a resposta da entrada do sistema sempre retornando, né? Porque você tem o set point, né? Então você tem uma comparação, né? Então ele compara, controla, vai lá para o sistema, passa pelo dispositivo de medida, pode ser com um sensor, um transmissor, né? E aí ele vem para comparação de novo. Então você tem a resposta de novo, né? E várias vezes, né? Se a variável do processo estiver correta, ela passa e vai embora, né? Então, ou seja, a gente está sempre controlando a variável manipulada. Nós estamos manipulando o sinal de controle, pegando as variáveis. Se ela estiver legal, ela vai para a variável do processo e vai embora, a saída, né?
Senão ela retorna para a comparação de novo até que a gente manipule e tenha a resposta da variável desejada. Isso é na malha fechada. Beleza? A malha aberta não. Senão a resposta desejada que a gente quer, ela passa, atua, vai para o sistema e vai embora. Falando sobre automação ainda, elementos que compõem ela, né? As variáveis de processo, set point, variável manipulada. Se perguntar sobre isso na prova. Aqui alguns outros lá, né? Para complicar lá, mas você sabe que são os três, né? Os elementos que compõem o sistema de controle são três, né? A variável de processo, o set point e a variável manipulada. Aí dá para automatizar as malhas, né? Tipos de entradas e saídas dos sistemas. Teve até um trabalho, né? Uma pesquisinha que a gente fez, né, pesado? As entradas digitais, as entradas analógicas, as saídas digitais e as saídas analógicas, né? Que tipo de entrada digital, né? O que ela controla lá na saída, né? O que é entrada analógica, o que ela controla na saída analógica, né? A gente sempre brinca, né? Aquele lance do analógico, lógico, tipo algum sistema analógico, né? Aquele que tem ponteiro, né? Os ponteiros lá são os analógicos. Os digitais tem os displays, né? Em cristal líquido, né? Os numerozinhos, os dígitos, né? O display trazendo as leituras, né? E por aí vai. Mas as saídas é aquilo que a gente as variáveis, né? Elas variam muito digitais e analogicamente falando. E teve uma aula que o professor falava sobre, né? O que são essas variáveis, né? Entrada digital nós vamos estar trabalhando, né? O ponto máximo de controle programável, né? E a entrada analógica, tipo lá a variável de tensão, né? O sinal elétrico, né? Variando a temperatura, variando na entrada os elementos de entrada, né? Os elementos de entrada digitais, né? São ou ela está o endereçamento, né? Ou ela está no ponto de programação lógica de input ou output, né? Ele está entrando ou saindo, né? Né? Ou quando está ligando e desligando também, ele contabiliza isso, de certa forma, né? Digamos assim. Então tem que controlar essa variável, não é a variável do processo, né? Essas são as variáveis dos sinais de entrada e dos sinais de saída, né? Digitais e analógicos. Aqui tem aquele lance como que funcionava antigamente, né? A evolução, né, da automação, daí veio o CLP que tirou toda aquela relesada, né? Até um pouco dos comandos foram embora, né? No painel aí quem tem uma comparação entre painel com os relés, né? A comutação de contatos ali dos relés, e no outro a gente tem aqui o CLP ali atuando os contatores ali, os relés, né? Coisa bem mais bonita, né? É bem mais show, né? Bem mais evoluído, né? Essa é uma relação, né? Mas se encontra os dois operando ainda, né? Sabe que você encontra esses dois tipos de painéis, tanto comutação pelos relés lá, quanto pelo sistema mais automatizado, já vai para o comando lógico programável. Depende da aplicação, né? E também da viabilidade econômica, né? Depende daquilo que você pode instalar lá também. Depende do estudo, a viabilidade uma análise de estudo de caso, se precisa você pôr, né? Não vai sair colocando o CLP para tudo quanto é lado, para qualquer coisa, né? Sendo que o comando ele funciona muito bem, né? Os relés também. Dependendo da aplicação, né? E o CLP, né? A relação do CLP, ele entrou aí, esse dispositivo, ele então o que é a ideia lá, né? Ele é um hardware, dispositivo microprocessado, controlado logicamente e programado, né? Então essa programação vai formar uma lógica, né? Então a gente vai ter um diagrama, um desenho de programação, não para os
os circuitos elétricos, né? Atendendo os diagramas elétricos, os desenhos elétricos. Então, o CLP ele é próprio para ambientes industriais, não que você não possa utilizar de outras maneiras, você pode sim, mas não é barato, né? Então, depois não usa. Você não vê por aí à toa, né? CLP rolando por aí para qualquer atividade, né? Então é a realização da rotina cíclica de operação, né? Caracterizando o princípio do funcionamento, operando variáveis digitais, efetuando o controle discreto e operando também as variáveis analógicas, né? Ainda se encontra sistemas que demandam disso, que precisam disso. Então o que é em si, né? A gente até tinha feito uma comparação, né? Quem fez a comparação pode usar depois, se tem esse material aí em PDF, você pode usar ele consultando lá para responder a prova lá no sistema da escola. Vai ajudar bastante. Mas vamos revisar um pouquinho falando sobre, né? Do controlador lógico programável, daí a abreviação de CLP, né? Controlador lógico de programação. Equipamento eletrônico, né? Usa memória programável para armazenar as instruções, implementa as funções como lógica, né? Ele faz um sequenciamento, ele trabalha com a temporização, com a contagem mesmo, né? A contagem aritmética para controle de máquinas e processos, né? Você imagina lá uma máquina que precisa contar giro, precisa marcar quantas vezes, né? Então você pode usar ele também, né? Contabilizando, né? Esse tipo de coisa. Então são várias aplicações do CLP, né? Várias, tem tantas, né? A gente cita as mais utilizáveis, né? Segundo a ABNT, equipamento eletrônico digital, né? Ele é um hardware que precisa de um software compatível com ele para que você faça programação e aplique em sistemas industriais. Moral da história, o que o CLP veio? O que ele veio fazer? Ele veio substituir, né, os sistemas que utilizavam os relés interconectados e sistemas de controle lógico de temporização. Então hoje em dia, se você tem um painel com bastante relés, fazendo essa comutação, e você tem um sistema controlado logicamente, para você fazer qualquer manobra do circuito do diagrama elétrico, você vai ter um trabalhão enorme para você ficar trocando a fiação, para você ficar trocando relé. E quando você tem um controle programável, você só altera a programação, né? Apaga do microcontrolador a programação que você tinha feito, altera ela, né? E grava novamente no controlador a nova programação que você fez. Então é muito mais prático, né? Para usar, né? Quando você for fazer uma troca, uma alteração, né, elétrica através da programação, e não você ter que desligar tudo quanto é fio lá e muitas das vezes até substituir o painel lá, porque dependendo do reaproveitamento, né. Algumas vantagens, desvantagens. Deixa eu responder o pessoal aqui. Vantagens, desvantagens também vão cair, e essa vem mais assim do nosso conhecimento técnico, né? O pessoal que trabalha na área ou que já teve uma experiência, né? Mas aí dá pra gente citar umas vantagens, né? Ele ocupa menor espaço, né? Fica um painelzinho menor, o controle lógico consome menos energia, é reutilizável, porque é só você estar refazendo a programação, né? Programável, reprogramável, né? Dependendo do parâmetro, dependendo daquilo que se esteja programando. Tem parâmetros que a gente não consegue alterar, mas a maioria dos parâmetros a gente consegue reprogramar, né? Maior contabilidade mesmo, de contabilizar, né, dados e informações. Maior exigibilidade, né, para evitar erro, né, exige bastante do sistema e gera menos erro, né? Quase nada, né? Só quando os sensores começam a pregar peça lá. Mas, tirando isso, maior rapidez na elaboração de projetos, né? Você consegue elaborar projeto mais rápido através do CLP, né? Ele já dá várias opções para que você projete os diagramas elétricos, né? E aí o interfaceamento, né?
em comunicação com os outros CLPs e computadores, né? Então ele interfaceia com os outros CLPs e computadores. Você pode estar acoplando, né, digamos assim, agregando mais CLPs juntamente, né, nos sistemas. Vamos para o outro, beleza? Módulo único. No módulo único ele tem são pequenos controladores, normalmente, né, compactos, né, quer dizer menor, né, dependendo do modelo único. Ele tem alguns modelos, tem o Mitsubishi, né, o FX3U. Tem vários modelos, né, de CLPs que a gente pode estar utilizando e alguns que a gente vai estar vendo lá na aula. Então ele vai estar pedindo para de repente a gente citar alguns tipos de CLPs, né, e a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai ter que citar. A vantagem, pode ser montados em rack, né, os sistemas separados por fonte, né, processada, entrada e saída, montados em trilhos, né, dentro de gabinetes metálicos, assim como a gente monta qualquer painel de distribuição ou painel de comando elétrico, né, ele tem as mesmas conexões, né, para você estar atrelando ele lá, colocando ele, né, no painel e conectado por soquetes, né, também é de fácil conexão, assim, para você interligar um módulo no outro, né, fazer um rack, né, cheio de sistemas controlados logicamente e programados. Então, o Simatic S7300, o Simatic S7400 são sistemas de CLP bastante utilizáveis, né. A estrutura do CLP também, né, cai bastante aí. Vai perguntar alguma coisa sobre memória, né, se dá uma explicada lá sobre entradas e saídas, né, os tipos de entradas, tipos de saídas, elementos de entradas, os periféricos de saída, né. Onde que se utiliza isso, né, a aplicação para o CLP, né, em relação à estrutura básica. Mas a gente falava na terceira aula, a gente falava bastante sobre isso. Né, então, mas se divide em três, né, o CLP se divide em três partes, né, 3 módulos aí, né, entrada, a CPU e a saída, né, entrada I, né, a CPU e a saída O, né, I/O, né, input, output, entradas e saídas. Input, entrada em inglês, né, output, saída em inglês. CPU é a central ali de programação computador, né, da coisa, onde está o controlador, né, o microcontrolador. Lá, ali, relembrando um pouquinho ali, as entradas, né, botoeiras, sensores, termopares, transdutores, encoders, né, a memória para você poder armazenar essas informações também, você tem que ter bastante memória, RAM ou ROM, senão você não consegue armazenar tanta informação assim. Sistemas de saída lá em output, periféricos, né, relés, sinalizadores, display analógicos, válvulas, display digitais, motores, servomotores, controladores, né. Esses caras estão atrelados à estrutura lá onde você vai estar utilizando o CLP. Algumas partes do CLP, nos pontos de entrada, né, as entradas digitais possuem 2 estados, né, as variações das entradas analógicas, né, algumas coisas sobre isso caem na prova também, né. Então dá uma revisadinha aí nesse material aí. Os pontos de entrada, né, e pontos de saída do CLP. Né, como que se considera o sinal? O sinal produzido pela CLP para acionar dispositivo ou componentes do sistema de controle. Né, ou seja, ele constitui um ponto de saída. Né, lá vamos dar exemplo, um ponto de saída, uma lâmpada, uma solenoide, um motor. As saídas digitais possuem 2 estados. As saídas analógicas possuem um valor que variam, né, em uma determinada faixa. A faixa de sinal elétrico, né? Então, isso aí que cai aí na nossa relação, na nossa primeira prova. Programa, né, do CLP. Então vai cair lá algumas explicações, o que é EEPROM, o que é um bit, o que é um byte, o que é uma word, o que significa CPU, né? Então são coisas que você vai ter que dar uma revisada e ter essa colinha aí, essa cai, né, bastante. As partes, né, do CLP, né? Quais são as partes do CLP? A explicação lá, de repente ele dá alguns modelos, você tem que tentar designar, ver qual que é o mais correto. Então vamos lá.
processamentos de entrada e saída, né? Também são utilizados aí. O que é o looping, né? O ciclo, né? Os métodos, né? Vai que coisas falando sobre, né? O que ele está processando de entrada, o que ele está processando de saída, o que é a lógica existente entre os pontos de saída e de entrada, né? Executando as funções desejadas de acordo com o estado que se quer que o CLP esteja processando, né? Eu estou gravando aqui, acho que deve estar saindo um cachorro, um doguinho aí no fundo aí, que é o doguinho do vizinho aqui, no apartamento, que está desesperado ali o bicho. Mas não dá nada, pessoal, acho que não está atrapalhando tanto, mas no fundo deve estar ouvindo aí. Mas vamos lá que já está quase acabando a nossa revisão aí. Como funciona o CLP? Essa você tem que descrever lá na prova, né? Como que ele funciona, né? Daquele lance ali do diagrama de blocos, né? Você tem que dar uma revisada, a relação de fluxograma de funcionalidade, né? Como que ele funciona. A gente falava sobre esse cara algumas aulas, né? Quem fez a pesquisa lá na comparação a BNT e NEMA tem uma ideia bem legal de como que funciona. Mas tecnicamente dá pra gente explicar. Tecnicamente a gente sabe, né, aquilo que foi relatado durante as 3 aulas, né, de como que funciona, né, a referência para o funcionamento do CLP. O que mais que a gente tem que levar em consideração aqui? A programação ladder, né? Se nós falamos do hardware, né, do computador, nós precisamos saber do software, né? E é essa a ideia, né? Então aí tem que ter a relação das linguagens de programação, né? E depois vai ter a programação feita no laboratório, nos computadores. Quem tiver tablet também já aproveita o cara. Vai para o laboratório. No laboratório mesmo é que a gente vai conseguir. Então as linguagens de programação, elas permitem aos usuários se comunicarem, né, através do CLP, através do dispositivo de programação, né? A nossa programação é a linguagem ladder, né, que vai executar as tarefas, né, que o CLP vai interpretar e vai executar entre a entrada e em relação à saída, né? Então, os elementos de entrada trazem uma resposta, CPU analisa, comanda e manda a saída controlando, né? Os diagramas de contato, lista de instruções, graph7 são os gráficos, né? E acho que nessa aula aqui vou revisar essa porque ela fala as instruções também, né? Então, uma linguagem de programação, o que é a linguagem, né? O que quer dizer, né? Programação ladder, né? Então, a linguagem de programação lá para o CLP, né, galera? Já é um resumão aí. Quais são as normalmente usadas, né? Cada tarefa do programa é especificada como os degraus de uma escada ou ramos, né? As representações gráficas da linguagem de programação do CLP, a lógica do diagrama de contato, né? Sequência seguida por o CLP quando executa um programa em linguagem ladder, né? Então o que ele vai fazer? Vai ler as entradas associadas com o ramo de programação, vai resolver a operação lógica, vai setar, resetar as saídas do ramo, né? Vai mover para o próximo ramo e repetir os processos ou passos até encontrar o final do programa e a resposta de saída desejada, né? Controlando aquilo que a gente quer lá no final. Então retorna então para o início do programa e repete a operação, né? Aí tem aquele lance ali dos 3 modelos que o professor passava na aula, entre a opção A, B e C, né, da programação ladder. Tem o diagrama ali elétrico, né, de uma solenoide atuando por 2 contatos, contato A e B. E aí você tem ali, aqui você tem um multifilar, depois você tem um unifilar, né, a linha de alimentação também da mesma solenoide, eletricamente simbolizado. E a gente tem ali na opção C o diagrama de programação ladder, né? Assim que a gente faz, né, o diagrama ou desenho para a programação ladder dos contatos para ligar o ponto A e B da solenoide. E a fonte de alimentação ali é simbólica, né? Você pode atrelar valores 12, 24 volts, 48 volts, por aí vai. Simbologias, eu pedia para vocês também estar buscando, né, a relação lá da NBR 5444, ver um pouco sobre essa relação da simbologia, né? Precisa entender a entrada de contato aberto, a entrada de contato fechado, ou NA ou NF,
né, a simbologia de saída e a instrução, né, o desenho de instrução, né. Tinha também para pesquisar sobre as funções lógicas, né, então quem fez o trabalhinho vai facilitar na hora de pesquisar para a prova, né, a combinação das chaves para as funções lógicas, né. Nós falávamos sobre a AND e a OR, né, são essas chaves, né, depois tem a NOR, NAND, XOR, mas a princípio para a primeira prova AND e OR, né, que são as duas primeiras que a gente estuda aí para as funções lógicas na combinação de chaves. Operação LAT, né, as situações, né, onde é necessário manter, né, um equipamento. Aqui o professor dava um modelo, aí, um exemplo de uma bobina energizada lá, a bobina é solenoide, né, quando a entrada for energizada cessa, então ele lembra do seu último estado de atuação, né, estava ligado ou desligado, e sinaliza para a gente também, né, quando ela está ligada, quando ela está desligada, ele controla isso para a gente, quando liga, quando desliga, ciclicamente, né, através, temporizando, enfim, através de uma programação, né, um diagrama de ladder, né, diagrama de programação lógica, controlando o nível de máxima lógica e de mínima lógica, né. Aí tinha uns exemplos ali no material, o professor vai pular essa parte, dos exemplos que a gente pedia, né, e a gente falou sobre isso numa aula, como ligar um equipamento, dando exemplos ali de um LED, né, algumas coisas assim. Então aqui tem também o e-mail do professor, para quem não mandou aí o material, né, pode mandar até meia-noite de domingo, dá tempo de tirar um tempinho aí, quem não mandou, conseguir enviar, para pegar uns pontinhos lá para ajudar no final, né. Então kleber.marcel@hotmail.com, então envia no e-mail do professor, dá para fazer tudo descritivamente, né, imagens, o professor aceita lá também, né. Então esse foi o nosso último lista de exercício, essa que faltou alguns trazerem, né, enviarem para mim. Então descrever como a ABNT normatiza o comando lógico programável, citar e explicar os 6 tipos de sensores, desenhando a simbologia para cada um deles, ter consigo a tabela NBR 5444 em PDF, descrever a norma através da NEMA, né, o que é a norma NEMA, como que ela explica o CLP, controle lógico programável, e relacionar as especificações, né, ou diferença vai comparar, né, o que a ABNT e o que a NEMA falam, qual que é mais fácil de entender, qual tecnicamente é melhor de se estar trabalhando. Aquele lance que o professor falava, né, de alguns sistemas, né, os módulos de expansão, você consegue expandir, né, aumentar o teu sistema de CLP, que mais que é importante a gente falar aqui. Número máximo de expansão por módulos, né, a gente chega até 7 módulos de expansão ou mais, né, mas 7 é módulo pra caramba, né, a comunicação é controle, é programação pra caramba para controlar 7 módulos de expansão, né, bastante coisa, né, tem que ser uma linha, um processo industrial bem grande para você utilizar isso aí. Um CLP já é caro, imagina 7, né, num painel só. Alguns módulos de operação também caem, né, na relação aí da prova, os LEDs de indicação de estado, né, o que é o estado, tá ligado, desligado, esperando, né, a relação de memória, né, os cartões de memória que são atrelados nos controladores, a relação de memória em si, né, como que ela funciona, a montagem, né, alguns detalhezinhos, né, ligação, né, feita através da porta serial, porta USB, né, tem vários aí que a gente consegue hoje. Software, né, então a moral da história é sempre essa, né, o computador é um software para programar e o computador para se comunicar, né, com o controlador lógico programável para controlar as entradas e saídas, né, interpretar as entradas. Aqui, ó, aquela relação dos controladores, né, das portas lógicas, né, as funções lógicas AND, e aí aquela relação de função lógica, né, que a gente precisa descrever aquilo que a gente está controlando, né, o diagrama em programação ladder, né, a lista, né, de instrução e o bloco de diagrama, né, de saída, né,
das portas de saída, os blocos de diagramas de saída. Função, né? Função do bloco de saída. Para AND e para OR, né? Essas são as que vão cair aí na prova. São as duas portas para essas funções lógicas, né? E também, se tem para AND, as funções lógicas também, né? Diagrama ladder, lista de instruções e o bloco de funções com o diagrama também. E alguns tipos, né, ali pode de repente cair alguns exemplos lá, né, cair uma figura dessa, o que ele está controlando aí, né, se tem uma chave que vai ligar, ele vai controlar o sentimento da lâmpada, né, lâmpada de sinalização, um LED mesmo, uma iluminação, são alguns modelos, né. Assim, na relação de programação ladder vai cair alguns comparativos, né, aplicações, o que é, né? Porque a gente precisa programar, né, galera? A gente está precisando programar, né? Você está indo para uma prática para que a gente possa estar absorvendo o melhor, né? Disso tudo. Deixa eu só voltar bem rapidinho aqui algumas coisas que eu quero revisar antes de finalizar. Já está quase acabando aí. A aula de hoje é só uma revisão mesmo, para que possa ajudar você na prova da sábado que vem. Então tem os materiais aí na segunda aula, o professor falou bastante, explicou bem o que é o CLP, né? A relação ali até para pesquisar, né, sobre a ABNT e a NEMA. Na primeira aula o professor falava sobre, né? Mas aqui, ó, vamos revisar então. Qual que é a definição do controlador lógico programável, para a gente fechar? A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela descreve, especifica tecnicamente e normatiza que é um equipamento eletrônico digital contendo um hardware e software compatíveis com aplicações industriais. Já a definição segundo a NEMA, que é essa norma da National Electrical Manufacturers Association, ela fala assim, ó, o CLP é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenamento interno de instruções para implementação específica, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, para controlar através de módulos de entradas e de saídas vários tipos de máquinas ou processos. E é aquela relação na 6, né? A definição da NEMA, ela é mais ampla, ela é mais técnica, ela explica melhor, né? A ABNT, ela simplifica, ela resume a relação do CLP, né? Então era essa uma dos trabalhos que a gente queria que fizesse lá, né? Então a definição entre uma outra, comparar, né? A explicação da NEMA é muito melhor que a ABNT, né, professor? Sim, porque ela traz uma definição melhor, né? Ela especifica melhor, né? E um histórico para o CLP. Tem que ter condições que operem em ambientes industriais com confiabilidade, né? Mais confiabilidade do que os painéis com relés, com certeza. Ser fisicamente menor que os sistemas de relés são vantagens, né? Dá condições de serem interligados em sistemas centrais de coleta de dados. Tendo preço competitivo com sistemas de relés, né, do estado sólido usados até então, né? E aí é a grande briga, né? Preço competitivo entre relé de estado sólido e CLP. CLP é muito mais caro, né? Essa competição aí dos fabricantes vai longe, porque os caras não aliviam, né? Você não encontra CLP baratinho aí. Você encontra relé barato. Bem mais barato. Então é essa relação, pessoal. Dada essa ideia, para essa aula de revisão para a prova, então não esquecem, né? Então o professor vai falar mais uma vez alguma coisa sobre, né, alguns tipos, né, fabricantes, né? Vai cair também, cita alguns tipos de fabricantes de CLPs, né? Você já viu algum, já trabalhou com algum? Tem diferença, é mais fácil trabalhar com um, mais difícil trabalhar com outro? Sim, né? Tem CLPs que são bem mais difíceis de se programar, de se trabalhar com eles, e tem uns mais fáceis, né? E a ideia dessa aula de hoje é isso, então. Então não esquece, em próxima aula vai ter lá
a nossa prova. Então vai cair sobre, vamos revisar lá. O que vai cair na prova? Automação, os conceitos, aplicações, né? De um modo em geral. Vai cair também um pouco sobre instrumentação, simbologias, né? Tanto para controle, comando e eletrônica, né? Vai cair sobre o CLP, né? Funcionalidade, características construtivas, né? Os elementos de entrada, aquilo que o professor falou, os sensores, né? A relação entradas digitais analógicas, saídas digitais analógicas, né? Os princípios de funcionamento, os conceitos, né? E a programação ladder, né? Como que funciona, o que é, o que não é, onde que eu aplico ela, quando eu aplico ela, né? É o que vai cair em si, né? Um geralzão aí da prova, da primeira prova que está disposta lá, né? Que foi proposta, aliás, pelo plano de ensino da Escola Técnica Dama, Faculdade Dama. Beleza, senhores? Então, quem não mandou exercício tem até meia-noite de domingo, dia 21, né? Para mandar para o professor essa aula do dia 20 do sábado. Combinado, senhores? Então, bons estudos e até a próxima aula. O professor vai estar falando alguma coisa ali, dando algumas instruções mesmo, talvez na sexta-feira que vem, antes da prova. Uma coisa bem rapidinha, algumas dicas, né, daquilo que tiver lá para a gente fazer. Então, o professor vai estar dando alguma dica ali, mais ou menos, para dar uma orientada em como você acessar, o que você tem que fazer lá, o que vai ter qual foi o método utilizado para você responder, para facilitar também. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. Grande abraço, professor Kleber. Até mais.